o afastamento da primeira condenação judicial no Brasil com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem sido noticiado nos últimos dias, inclusive na imprensa, não apenas em meios e órgãos especializados jurídicos, mas em jornais, TV e rádio em geral, que num julgamento do dia 24 de agosto de 2021, agora recentemente, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de uma construtora e afastou a condenação que tinha sido a primeira no Brasil com a aplicação da LGPD em um processo judicial individual. Lembrando que esse caso envolveu uma construtora que supostamente teria vendido os dados de compradores de apartamentos residenciais na cidade de São Paulo para outras empresas, como escritório de arquitetura, empresas de móveis planejados, entre outras, que passaram a fazer ligações, enviar e-mails e mensagens indesejadas aos compradores desses apartamentos a partir dessa base de dados que teria sido adquirida essa base de dados teria sido adquirida da construtora. E o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo tem basicamente 3 fundamentos que foram utilizados para afastar essa condenação. O primeiro, a não aplicação da LGPD, era algo que já se esperava pelo fato de que a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 e os fatos ocorreram antes da entrada da LGPD em vigor. Aqui o que eu chamo a atenção é que o TJSP não enfrentou o fato de que os dados continuaram a ser tratados a partir de 18 de setembro de 2020 e haveria, pelo menos, a necessidade de resolver a questão relativa à proibição, né, dessas ligações e da manutenção, eventualmente, da exclusão dos dados pessoais do autor dos bancos de dados dessas empresas que estavam fazendo ligações, oferecendo produtos e serviços a ele, sem que ele tivesse esse tipo de interesse, sem que ele tivesse autorizado o fornecimento de seus dados a essas empresas. Em segundo lugar, o tribunal também utilizou como fundamento para afastar a condenação a falta de provas de que foi efetivamente a construtora que repassou os dados dos compradores, nessa ação individual do comprador, do apartamento, para terceiros. E aí eu chamo a atenção, caso fosse aplicada a LGPD, a gente teria que levar em consideração o dever de registro previsto na LGPD com o ônus processual da construtora de apresentar os seus registros e de eventual compartilhamento de dados de seus consumidores com terceiros, e aí a gente teria uma inversão do ônus da prova em favor do consumidor titular de dados pessoais. E aqui outro ponto que eu sempre chamo a atenção no aspecto processual, o tribunal pode mudar esse ônus da prova em grau recursal, dizer que o consumidor não apresentou provas suficientes de um fato apontado como praticado pelo fornecedor, sem lhe dar oportunidade de produzir essas provas ou sem discutir a possibilidade de inversão do ônus da prova no processo em primeira instância com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né, do artigo 6º, inciso 8º. Nesse caso, ao entender que não havia provas suficientes, o tribunal não deveria anular o processo a partir da fase recursal, ou melhor, a partir do saneamento do processo, para que o juiz verificasse se é possível ou não determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A decisão de simplesmente concluir que não há prova suficiente da alegação do consumidor não viola o direito fundamental à prova, não viola o princípio da ampla defesa. Esse é o ponto que eu tenho visto em várias decisões e tenho comentado, de que quando em grau recursal, principalmente na segunda instância, né, ou melhor dizendo, o segundo grau de julgamento de um caso, quando se entende que não há prova suficiente, há necessidade de se verificar se não é o caso de reabrir a instrução processual, de anular o processo para que seja possibilitado que as partes exerçam o seu direito à prova. E em terceiro e último lugar, o tribunal também entendeu que, ainda que houvesse prova de que foi a construtora que compartilhou, que vendeu os dados do comprador para terceiros, que esse recebimento de chamadas telefônicas, e-mails e mensagens indesejadas
é um mero aborrecimento e característico da sociedade atual. Esse é um problema aí de normalização do excesso e do abuso que ocorre no tratamento de dados pessoais. É um argumento mais complicado porque permite que se transforme em ilícito algo ilícito pelo mero fato desse comportamento se tornar costumeiro. E por último, além desses 3 fundamentos então que foram utilizados na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para dar provimento à apelação do fornecedor, né, réu na ação, e afastar a condenação, 3 fundamentos, lembrando, falta de a não aplicação da LGPD, e aí se aplica apenas o Código de Defesa do Consumidor para regular essa relação, a falta de provas de que foi a construtora que compartilhou os dados pessoais do autor, consumidor e comprador do imóvel. Em terceiro lugar, a falta de prova de dano extra patrimonial, o tribunal considerou um mero aborrecimento. Além disso, tem um ponto que eu tenho destacado e é falho ainda no Brasil, e nesse processo, ao que tudo indica, tanto na sentença não menciona, a qual o tribunal não menciona, o que significa que as partes não alegaram nas suas petições esse dispositivo como fundamento legal para resolver a controvérsia, o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Eu tenho um artigo sobre esse dispositivo legal no meu site, oscarvalentecardoso.com/blog, e tenho chamado a atenção que, apesar de ser uma regra prevista no Código de Defesa do Consumidor em vigor há mais de 30 anos, até hoje ela não é aplicada de forma adequada e prevê que toda vez que a inclusão do nome do consumidor em uma base de dados for feita sem o seu consentimento, há necessidade de que seja observado o seu conhecimento, ou seja, o consumidor precisa ser avisado, informado, notificado por qualquer meio que o seu nome foi incluído numa base de dados sem o seu consentimento. Isso na prática só acontece nos cadastros negativos. Antes de se incluir o nome do consumidor em um cadastro de proteção ao crédito, chamado cadastro negativo, ele é avisado dessa inclusão, até para se defender, para provar que pagou a dívida, mas eu não tenho visto em nenhuma outra situação a observância desse dispositivo, que é uma regra geral e não se limita só ao cadastro negativo, e deveria ter sido aplicado nesse caso também. As empresas que passaram a ligar para esse consumidor, antes de começar a entrar em contato, deveriam tê-lo avisado de que estavam com seus dados pessoais nas suas bases de dados e quem lhe repassou, quem compartilhou com essas empresas os seus dados pessoais. Isso resolveria até essa questão da prova nesse processo judicial. Se os dados foram repassados pela construtora, por imobiliárias ou por algum terceiro que repassou os dados desses compradores de apartamentos para outras empresas oferecerem produtos e serviços a eles. Por hoje é só. Em breve eu volto com mais algum vídeo aqui sobre alguma questão de direito e principalmente de processo e proteção de dados. Até mais, bom fim de semana e bom feriadão a todos.